Boa noite a todas e todos. Né? Muito obrigado pela presença, né, nessa nosso webinar, nessa audiência dessa nosso webinar. O nosso campus, né, o nosso campus centro do I-Fluminense, ele está imbuído nessas campanhas, né? Todos os meses, campanha de conscientização do público, né, em geral, da comunidade externa, dos nossos estudantes, dos nossos servidores. E essa ação é uma ação da gestão do Campo Centro, por meio de duas diretorias, que é a diretoria de extensão e a diretoria de apoio diretoria de assuntos estudantis do professor Carlos Boinar, que não pôde estar aqui hoje, porque ele está em uma viagem pelo Instituto, né? E deixou um grande abraço para todos aqui. E a gente vem nessa campanha, nesse, nesse formato de conscientização, de passar conhecimento para as pessoas, né, que é uma das funções, né, que o nosso instituto também tem. Então, eu queria, dessa vez, né, apresentar o doutor Bernardo Puglia. Ele é um urologista muito conhecido na nossa cidade, muito respeitado na nossa cidade, e certamente será mais uma noite aí de profundo conhecimento, e a gente quer deixar aqui claro que vocês podem fazer as perguntas no chat, né? No chat da nossa live, e posteriormente, no final da fala do doutor Bernardo, a gente vai passando, né, para ele essas perguntas que porventura vierem, né? A gente sabe que esse horário de 20 horas é aquele horário que as pessoas às vezes não podem participar, mas a gente deixa claro também que essa live, né, essa webinar fica gravada no núcleo de imagens do Campus Center, para qualquer momento ser acessado por todos que assim desejarem, tá bom? Então, queria convidar o doutor Bernardo para estar aqui conosco e, novamente, agradecê-lo pela disponibilidade. Ele é filho de ex-servidores aposentados do nosso campus, o que nos engrandece bastante e nos deixa bastante feliz em vê-lo voltando para a casa do Campus Centro, agora como médico, né, e passando essas informações e conscientizando a população desse Novembro Azul. Doutor Bernardo, seja bem-vindo e muito obrigado mais uma vez. Obrigado, Alex. Obrigado pelo convite, pela oportunidade de estar aqui hoje dividindo esse espaço, da oportunidade de falar sobre saúde do homem, que é um tema bastante relevante, que pode fazer bastante diferença na vida de muitos indivíduos. Como você disse, eu sou filho de 2 servidores aposentados do atual IFE. Passei boa parte da minha infância, da minha adolescência, frequentando principalmente o Campus Centro. Então, para mim é uma honra ter recebido esse convite, estar aqui hoje. Fiz questão de estar participando, porque isso traz também um significado muito especial para mim como indivíduo, e não só como um profissional. Então, o tema de hoje é saúde masculina, saúde do homem. Nós estamos em novembro, que é um mês mundialmente dedicado a ações educativas, de conscientização contra o câncer de próstata. Inicialmente, esse movimento começou especificamente contra o câncer de próstata, e depois foi ganhando uma forma, um direcionamento para a saúde do homem como um todo, porque a gente sabe que existe realmente uma dificuldade do homem, de maneira geral, de procurar assistência médica, de procurar ajuda do ponto de vista de cuidar da sua saúde de maneira geral. E aí o câncer de próstata, como é muito relevante na população masculina, a gente pode falar aí que tem dados do INCA que falam que 1 a cada 6 homens, alguns dados falam 6 homens, outros dados falam 7 homens, mas de maneira geral 1 a cada 6 homens vão receber o diagnóstico de câncer de próstata em algum momento da sua vida, que é causa de morte de um homem a cada 38 minutos no Brasil, que é a doença mais, a neoplasia, é o câncer mais comumente encontrado na população masculina, quando a gente não considera alguns tipos de câncer de pele que são muito relevantes na
na sociedade, e diante de questões relacionadas a machismo, relacionadas ao jeito de como essa informação chega para alguns pacientes, preconceito especificamente, eles têm muita dificuldade de receber esse paciente. Então, a próstata. O que é a próstata especificamente? A próstata é uma glândula que fica localizada na pelve masculina, colada à bexiga, tá? Bem próxima da parede anterior do reto, da região ali próximo da borda anal, e por dentro da próstata passa um canal que se chama uretra, que é o canal por onde a urina é drenada da bexiga até a ponta do pênis, tá? E a função da próstata no nosso organismo é basicamente reprodutiva. A próstata e as vesículas seminais são responsáveis por produzir 90% do líquido que a gente vê numa ejaculação, tá? E aí, ao longo do tempo, essa próstata fica suscetível, à medida que a idade vai passando, ela fica suscetível a algumas alterações. Sobretudo, a hiperplasia prostática benigna, que é uma alteração benigna, que não tem chance de virar câncer, que é bastante prevalente, e está muitas vezes associada a sintomas urinários e o próprio câncer de próstata. Tá? E aí, vale lembrar que, como essas patologias estão relacionadas à fator idade, ou seja, quanto mais velho esse indivíduo, maior a chance dele apresentar problemas de origem prostática, e que a população, de maneira geral, tem envelhecido por conta de políticas públicas, por conta de tecnologia aplicada à medicina, por conta de trabalhos educacionais como esse aqui que nós estamos fazendo, a gente sabe que, provavelmente, isso vai ter um impacto também no que diz respeito à incidência de câncer de próstata. A gente tem uma expectativa de que até 2035 a nossa curva demográfica mude bastante em relação àquele padrão que a gente já tinha aí desde a década de 80, 90, da base larga e do ápice mais curto. A gente sabe que o ápice tem ficado mais largo à medida que as décadas foram passando aí nas últimas décadas. E o câncer especificamente de próstata, ele também encontra em alguns indivíduos mais facilidade. O que eu quero dizer com isso? Alguns indivíduos apresentam fator de risco, são mais predispostos a serem diagnosticados com câncer de próstata. E quem são esses indivíduos? São indivíduos que têm um histórico de câncer de próstata na família, num parente de primeiro grau, seja pai, avô, avô nem tanto, mas pai e irmão, tá? E pacientes negros. Os pacientes negros também fazem parte desse grupo de risco. E esses pacientes que fazem parte desse grupo de risco precisam começar os exames de rotina, ou seja, o rastreio para o câncer de próstata a partir dos 45 anos. E o restante da população a partir dos 50 anos. Tá? O tratamento, especificamente contra o câncer de próstata, vai depender muito da situação, como esse câncer foi identificado. Pode variar desde cirurgia, radioterapia, acompanhamento, uso de alguns remédios. E vale lembrar que o câncer, como é que eu posso dizer? O câncer de próstata, a gente fala muito, a gente usa uma palavra nessas conversas que a gente sempre tem, nesses diálogos, que é prevenção. É uma palavra que funciona muito bem no ponto de vista da comunicação. Mas o que a gente faz de fato no nosso dia a dia, no consultório, não é exatamente prevenção. Quando a gente fala de prevenção, a gente está tentando tomar uma medida que vai evitar que esse paciente tenha um câncer. O que a gente tem como intenção na nossa abordagem clínica é identificar lesões iniciais, tá? Como que a gente faz isso? Como que o urologista faz esse rastreio de câncer de próstata? Através da dosagem de uma substância no sangue que se chama PSA, tá? Que é uma sigla que vem do nome inglês, que se chama, em português, se chama antígeno prostático específico, tá? Esse é um marcador de próstata, não é um marcador de câncer de próstata. Ou seja, qualquer alteração na próstata vai trazer um aumento do PSA.
Juntamente com a dosagem do PSA no sangue, a gente lança a mão de um exame do toque retal, que a gente consegue passar a polpa digital na superfície da próstata e identificar alterações na sua textura, como algum caroço, uma área mais endurecida, uma assimetria. A gente procura lesões, alterações suspeitas para câncer para poder fazer, de fato, o diagnóstico que é dado através de uma biópsia. Então, o que a gente precisa que o paciente faça em relação a rastreio de câncer de próstata efetivamente? Um exame de sangue, que se chama PSA, e um exame do toque retal, que é um exame que faz parte do exame físico do urologista, tá? Que é um exame que não promove dor, é um exame super rápido e super eficiente. Um toque, não tem por que um toque retal demorar mais do que 10 segundos, por exemplo, na maioria das vezes. E é um exame que a gente consegue agregar muita informação diante daquela situação que a gente está avaliando. Então, isso tudo, repito, não é para evitar que o câncer apareça, é para que a gente faça o diagnóstico de lesão inicial. Porque uma vez diagnosticada o câncer no estágio inicial, a gente pode promover a cura, ou seja, o paciente viver o resto de sua vida sem doença, sem câncer, em até 90% dos casos. No entanto, no Brasil, a gente tem alguns dados que chamam atenção, que são o fato de que 51% dos homens que precisariam estar fazendo acompanhamento com o urologista anualmente, ou seja, esses pacientes com esse perfil acima de 45 anos ou acima de 50 anos, o restante da população, 51% desses homens nunca sequer foram no médico, no urologista. E a maioria das vezes, infelizmente, essas doenças são identificadas em estágios mais avançados. Então, a gente está aqui hoje para poder reforçar a ideia de que, principalmente, tirar o toque retal, que é uma coisa que, infelizmente, ainda atrapalha a nossa abordagem, porque é motivo de piada, é motivo de insegurança. A gente vive num país latino machista pra caramba. Isso tem mudado bastante, mas ainda assim pode ser exercer uma influência grande nessa relação médico-paciente. Graças a Deus, na minha experiência, a maioria dos homens que vão ao urologista, eles nem questionam. Muitas vezes eles saem frustrados se eles não saírem com toque retal realizado. Mas isso muitas vezes pode atrapalhar alguns indivíduos. E a gente está aqui hoje para poder tirar o foco dessa avaliação urológica para rastreio de câncer do toque. Eu acho que o principal é que o homem vá ao consultório do urologista e converse, discuta, tire suas dúvidas, se informe, porque tem muita informação também, tem muita desinformação também na internet, e a gente está aqui hoje para tentar trazer informação de qualidade e também tirar dúvidas da população, enfim, de quem está assistindo a live, para a gente tentar fazer com que essas pessoas também sejam multiplicadores de informação correta, informação relevante. Alex? Sim, Bernardo. Tem alguma pergunta já? Eu não consigo acessar daqui do... Não temos, não, mas aí eu tenho até duas perguntas aqui. Pois não. Né? Perguntas que... Até colocações, né? Até também. Essa questão aí de vivermos em um país, né, machista, né? Isso aí a gente escuta, né, muito aquelas brincadeiras de mau gosto, talvez até porque não tiveram algum parente que passou por uma situação dessa, né? Alguns brincam por brincar, mas algum parente que passou por uma situação dessa e que tenho certeza que qualquer diagnóstico desse, né? É aquela faca apontada no peito, né? Para qualquer um que teve esse diagnóstico. Então, essa questão de estarmos falando aqui dessa situação, por exemplo, né? Eu tenho um avô que faleceu faz 2 anos, 90 e muito,
e que nunca tinha feito esse exame de toque retal e não faleceu disso, não teve nada. Então, ele se encontra naqueles 90%, né? É, Né? Mas tem aqueles 10% que a gente sabe que talvez muito mais jovens, né, terão esse problema, e eu acho que cada vez mais esse tabu tem que ser quebrado mesmo, né? sim. Porque os problemas existem, né? A gente ouve assim, ah, não, o PSA aumentou, né? O PSA eu sou jovem ainda, então não tenho ainda essa obrigatoriedade desses exames, né? Mas a gente ouve, né? O PSA aumentou, quando aumenta o PSA é aquela faga apontada no peito, né? Então, podendo ser alguma coisa maligna, né? Ou podendo ser alguma coisa, como você falou aí, de um crescimento, né? Da próstata. Então, eu acho que essas informações, elas são muito importantes, né? Porque vão ficar gravadas aqui, né? Aqui no nosso núcleo de imagens, e com certeza as pessoas vão vir aqui para poder saber mais sobre isso também. Agora, uma pergunta, né? Aquelas neoplasias em estágio inicial, eu uma vez escutei que o paciente, quando está com aquela neoplasia, né, em estágio bastante inicial, ele pode aguardar, né, aí 6 meses, alguns meses, né, para poder fazer um novo exame, uma nova biópsia, né, para poder verificar se aquilo aumentou ou proliferou. Até pela experiência sua, né? Existe alguma situação nesses 6 meses, né? Que eu escutei uma vez 6 meses, que aquele tumor ele diminuiu. Na verdade, a proposta dessa conduta não é fazer com que o tumor diminua. É para você oferecer um tratamento que muitas vezes agrega morbidade e efeitos adversos no momento mais específico. A gente sabe que tratamento para câncer de próstata, seja ele cirúrgico, seja radioterápico, pode trazer consigo um efeito adverso muito chato, que é a disfunção erétil, muitas vezes também a incontinência urinária. E aí, dependendo da situação, o câncer de próstata, nós homens, nós deixamos a desejar bastante quando comparado a mulheres em relação a procurar, de fato, assistência de saúde. Isso já está bem documentado, tem trabalhos científicos. O questionamento é em relação a grupos específicos socioeconômicos, motivo para um grupo é um, motivo para outro grupo é outro, nível de instrução e tal. Mas ainda nós temos o benefício, entre aspas, de que o câncer de próstata, na maioria das vezes, ele tem um comportamento mais indolente do que a maioria das outras neoplasias. Quando comparado com o câncer de mama, por exemplo, câncer de pâncreas, o câncer de próstata ele evolui de maneira muito indolente, na grande maioria das vezes. Obviamente que sempre tem uma exceção, tem um câncer muito agressivo, que evolui de maneira intempestiva, mas, de maneira geral, quando a gente propõe um acompanhamento ativo, a gente tem que saber, esse paciente tem condições de fazer, tem acesso pleno ao urologista dele. Fazer isso no SUS é uma coisa complicada, porque você fala com o paciente, olha, volta daqui a 6 meses. Talvez ele não consiga marcar a consulta com o urologista de volta daqui no prazo de 6 meses. A realidade que a gente vive no Brasil, infelizmente, é essa. E aí, quando essa biópsia é repetida depois de 6 meses, se houver sinais de que o câncer está evoluindo, talvez a gente consiga, de fato, neste momento, promover, indicar um tratamento mais efetivo. Tá? Então, esse acompanhamento ativo que a gente define, ele não tem como intenção fazer com que o câncer regrida, mas tem de diminuir os efeitos adversos relacionados ao tratamento de câncer de próstata e indicar no momento mais oportuno o tratamento para câncer de próstata. E outra coisa que eu esqueci de falar, eu acho, na minha fala inicial, é que em relação ao PSA, é uma dúvida muito comum dos pacientes que me procuram no consultório, se realizando apenas o PSA é suficiente para fazer esse rastreio para câncer. E a resposta é, infelizmente, não, porque existe a chance de 25%, entre 20% e 30%, de ter um PSA dentro da normalidade e ter uma alteração no toque, que pode ser um câncer em potencial. Então, se a gente contar apenas com PSA para poder fazer esse rastreio, a gente pode deixar
em até quase 30% das vezes, passar uma informação relevante, um diagnóstico vai deixar de ser feito porque simplesmente a gente não fez um exame que demora 10 segundos. Entendeu? Entendi. Então, assim, existem pessoas, então, que, por exemplo, com um nódulo, né? Acho que não sei se o nome é nódulo mesmo, né? Possa ficar com esse nódulo lá pelo resto da vida, sem ter que precisar de uma intervenção cirúrgica, Isso talvez. depende de uma série de coisas. O câncer tem uma característica, o câncer de próstata tem uma característica tão indolente, vamos dizer assim, que a gente para de fazer o rastreio em determinada época da vida do homem. Não tem por que a gente fazer rastreio de câncer de próstata num senhor de 90 anos, por exemplo. A gente usa, qual é o parâmetro? Quando a expectativa de vida desse paciente não ultrapassa 10 anos. Porque provavelmente esse câncer não vai trazer um problema para a saúde desse indivíduo a ponto de ter que fazer um tratamento que tem grande chance de trazer um problema de saúde para esse indivíduo e mudar a qualidade de vida dele. Então, um senhor de 90 anos, se ele não tiver, mas se ele tiver comorbidade, etc., se ele não tiver, é provável que a doença que esteja relacionada à morte dele, por exemplo, seja uma outra doença qualquer, um infarto agudo do miocárdio, um AVE, uma queda, uma coisa do tipo, e não câncer de próstata. No entanto, se a gente promover um tratamento cirúrgico, radioterápico para esse paciente, muitas vezes a gente vai trazer prejuízo à qualidade de vida dele. Então, essa pergunta que você me fez vai depender de uma série de coisas. A gente não pode analisar somente aquele nódulo prostático. Obviamente, se a gente fez uma biópsia, é um nódulo com características histológicas, ou seja, célula muito agressiva, obviamente a gente vai colocar isso na balança, mas a gente tem que botar o contexto todo. Botar um senhor que tem múltiplas comorbidades, que é acamado, etc., para poder tratar um câncer de próstata não faz muito sentido, entendeu? Porque são tratamentos, muitas vezes, que são invasivos, são cirurgias de grande porte, a radioterapia tem efeitos adversos no reto, na bexiga, enfim, pode causar incontinência também, então a gente tem que ter muito cuidado na hora de indicar esses tratamentos. Que bacana. Isso aí é super importante saber, porque isso você falou sobre a questão do paciente do SUS, é uma realidade, né? Às Sim. vezes ele não vai ter a situação, e aquele negócio, né? Imagina a pessoa ficar durante 6 meses, ela tem que ter uma cabeça muito boa, né? Para poder. Esse é um outro critério. Tem gente que não tolera viver com a ideia de que tem um câncer crescendo, entre aspas, no seu corpo e não fazer absolutamente nada. Não é todo mundo que tolera uma ideia dessa. Então, isso também é levado em consideração no nosso contexto. Mas quando a gente traz essa realidade que a gente tem da assistência de saúde, a gente, obviamente, que a gente veio de tempos muito piores, mas a gente pensa que um paciente tem dificuldade para ir numa unidade básica, muitas vezes agendar uma consulta com o clínico, para poder tratar hipertensão, diabetes, doenças de base. Você imagina a dificuldade que não deve ser para marcar um especialista que não está tão disponível assim, ou seja, um urologista não tem no postinho do bairro, muitas vezes, ele está geralmente em hospitais gerais ou em ambulatórios específicos, em centros específicos de especialidade, e muitas vezes a demanda é tão grande e a oferta de profissionais é tão pequena de que a gente não tenha esse manejo. Olha, o paciente tem que ter acesso pleno ao urologista. Não sei se ele consegue, se precisar de uma consulta em 2 meses, ele vai conseguir marcar a consulta. Ou até em 6 meses, ou repetir essa biópsia em 6 meses, é bastante complexo. Então, para fazer esse acompanhamento ativo, a gente tem que levar em consideração uma série de fatores, mas é possível, tecnicamente, tem muitas indicações, tá? E funciona super bem em situações específicas. Que bacana, bacana. E isso aí é super importante, porque com certeza alguém que está passando por uma situação dessa, né, pode estar vendo, pode estar assistindo agora ou assistir depois, e essas informações elas são muito valiosas, né, porque às vezes a primeira situação da pessoa, né, possivelmente seja ir para o Dr. Google, né, e lá, né, eu estava até vendo esses dias, né, uma situação, mandaram uma charge para mim, que o paciente fala que está com uma dor no dedo. Aí vai para o doutor Google perguntar lá, né, ver lá o que é. Aí aparecem dezenas de coisas horríveis, câncer, não sei o quê, e no último lá,
somente uma luxação. Né? Então o Dr. Google atrapalha muito. Então, essas informações, né, vindas de um especialista, isso aí é muito importante para essas pessoas que podem estar até vivendo uma situação dessa, né? Sim, foi isso que eu falei aqui no começo. A internet é fantástica. A gente está aqui conversando agora graças à internet, só que infelizmente dá voz a algumas informações também que não são tão, vamos dizer assim, tão legais também. E isso pode trazer muito conflito, muita confusão. Eu sou super a favor da internet, mas eu acho que tem canais excelentes para isso. Então, por exemplo, tem sociedades, associações que se preocupam em fazer essa comunicação com o público leigo, por exemplo. A Sociedade Brasileira de Urologia tem um Instagram que faz essa comunicação de maneira muito, muito tranquila e de fácil entendimento. No entanto, a gente vê também nas redes sociais muita coisa sendo dita que atrapalha bastante também a nossa prática clínica. Muitas vezes a gente vê, médico tal, não sei de onde, fala que não precisa fazer rastreio para câncer de próstata, então total. Às vezes baseado no conteúdo científico produzido num país com outra realidade socioeconômica, enfim, onde se o paciente precisar de uma hora para outra fazer uma cirurgia robótica, ele vai ter um robô disponível para ele. A gente vive num país que a situação socioeconômica é bem peculiar. Então, eu não posso usar, por exemplo, um conteúdo científico realizado, um artigo científico publicado na Noruega sobre rastreio de câncer de próstata e aplicar na população brasileira, porque etnicamente é bastante diversa, o sistema de saúde é bastante diverso, as condições em todos os sentidos é diverso. E muitas vezes essas pessoas que fazem essa comunicação confusa lançam mão desses artigos, dessas publicações de maneira irresponsável, muitas vezes. Isso acontece com vacina, acontece com medicação, e a gente tem que tentar fazer esse filtro, e eu acho que nós médicos temos essa responsabilidade também do ponto de vista da educação, por isso que a gente está aqui agora, inclusive. Novembro é um mês importante para a gente, que a gente consegue falar para o público de maneira geral, mas sempre que a gente vê uma desinformação dessa, acho que é papel nosso também tentar corrigir isso, porque isso lá na frente pode trazer um problema muito maior. E a gente vê aí o que a gente está passando hoje em dia em relação à pandemia, em relação à vacina, em relação a um monte de coisa aí, um monte de desinformação. Excelente. Uma pergunta que chegou, o Bernardo, é o seguinte: qual é a diferença, né, da atuação de um urologista e de um proctologista? Esse proctologista também ele faz esse tipo de análise, né, de exame, né, envolvendo a A próstata, né? próxima. Alex, essa é uma confusão, talvez seja a confusão mais prevalente na prática do urologista e do proctologista. A confusão acontece basicamente por conta do toque. Ambos fazem toque retal, tá? Mas o urologista é o médico responsável pelo aparelho urinário de homens e mulheres e o aparelho reprodutor e genital masculino, tá? E por conta da anatomia prostática, que está ali na pelve masculina, bem próxima do reto, e a gente introduz o dedo no ânus para poder passar o dedo ali da superfície da próstata e procurar um caroço, confundido com o proctologista, que é o médico especialista nas doenças proctológicas relacionadas ao cólon, ao intestino e ao ânus. Então, o proctologista não é o médico que faz o tratamento de doenças prostáticas, ou rastreio, ou investigação diagnóstica de doenças prostáticas. Assim como o urologista não trata hemorroidas, fissuras, etc. Mas isso é uma coisa que acontece quase que diariamente. Pacientes que marcam consulta com o urologista porque tem uma hemorroida, porque tem alguma queixa anal, e provavelmente com o proctologista querendo fazer a rotina urológica, por exemplo, fazer exames de próstata, PSA, ultrassom de próstata, entre outros. Entendi, excelente. Isso aí é uma dúvida que eu também tinha, né? Então, Não, muitos médicos têm essa dúvida, inclusive, tá? A gente recebe encaminhamentos médicos de pacientes, manda para o urologista para poder ver uma hemorroida. Isso acontece.
Entendi, entendi. E outra pergunta que chegou aqui também então, é o seguinte: é, sobre a questão nessa atualidade, né, sobre a informação dos pacientes que chegam para você, né? É, de um tempo para cá, com esse avanço, né, dessas campanhas do Novembro Azul, no caso, né? Eles chegam mais informados do que chegavam antes? Essas campanhas estão sendo eficazes? Como é que você está vendo com essa parte dessas campanhas, né? Então, Alex, sem sombra de dúvida, tem um efeito muito positivo. Eu não sou tão velho assim para poder saber como era muito antes dessas ações. Mas a cada dia que passa, a informação chega de uma maneira melhor para o paciente. Então, é muito comum os pacientes. Antigamente, eles vinham mais puxado pela orelha pela esposa, a esposa que fazia o agendamento. Como eu disse, as esposas, as mulheres dão um show em nós homens, no que diz respeito à avaliação de rotina, consulta com ginecologista, etc. Mas de bastante tempo, vamos dizer assim, a campanha o embrião que deu origem ao Novembro Azul começou em 99 na Austrália. No início dos anos 2000, veio para cá para o Brasil com esse nome de Novembro Azul. A gente deve ter aí mais de uma década, quase 2 décadas de Novembro Azul, e, na minha percepção, sem sombra de dúvida, os pacientes têm uma informação de qualidade, na maioria das vezes, no meu consultório. Tá? Dificilmente tem um paciente que chega lá que não tem ideia do que tem que ser feito, de como é. A confusão é sempre assim, não sei qual é a idade, mas eu estou aqui para poder entender, e é isso que a gente precisa. A gente não quer que o paciente vá para lá preocupado se ele vai receber um toque ou não. Eu quero que o paciente chegue no urologista para poder esclarecer as dúvidas que ele tenha, que ele seja acolhido, que ele faça uma investigação urológica global. O câncer de próstata é muito relevante, pode ter o seu diagnóstico precoce aí como um fator determinante na vida do paciente, mas ele também tem uma próstata aumentada que é muito prevalente, ele tem alterações hormonais, ele tem disfunções sexuais, o paciente sofre de disfunção erétil, o paciente sofre de uma ejaculação precoce, o paciente tem um colesterol alterado, muitas vezes o diagnóstico de um diabetes vem por conta de queixas urológicas, então preciso que ele chegue no urologista e converse a respeito da sua saúde. O toque tem que ter um papel secundário. Se o paciente ficar nessa, tem que ir no urologista fazer o toque, a gente vai resumir um trabalho muito mais amplo a um detalhe, que é só um tempo da nossa consulta, que é muito relevante sim, mas que pode afastar bastante esse vínculo, pode desfazer esse vínculo. A resposta para a sua pergunta percebo claramente que os pacientes chegam no consultório do urologista com uma ideia muito mais realista e muito mais adequada do que tem que ser feito de rotina no consultório de urologia. Tá? Do que é o câncer de próstata, do como que é feito o rastreio. Muitas vezes eles já fazem o PSA por conta própria, já levam para a gente já na primeira consulta. Olha, doutor, eu sabia que você ia pedir esse exame, eu já fiz esse exame, porque provavelmente ele ouviu falar em algum evento como esse aqui, por exemplo, que o PSA é quase que obrigatório numa situação de rastreio de câncer de próstata. Excelente. E é nessa direção, né, que o nosso campus está seguindo, porque esses eventos informativos, eles salvam vidas, né? Salvam vidas, porque eu, por exemplo, não sabia que o novembro também era novembro roxo, né, por conta da prematuridade. Então, não sabia disso, né? E fui saber, e assim, e por já ter vivenciado, né, uma situação de prematuridade na família, então a gente vê o quão importante, além do Outubro Rosa, além do setembro envolvendo a questão do suicídio, o Novembro Azul e outros, né? Dezembro é do HIV. Então a gente vê assim que salvam vidas, né? Informam, e nesse sentido que o nosso campus ele está promovendo essas lives, né? Ela até surgiu em uma conversa, numa reunião com o nosso diretor de assuntos estudantis, o Boinar, e a gente querer promover, né, para a nossa comunidade essas ações. Então, na nossa diretoria de extensão, por meio da coordenação de ação de extensão e cultura da equipe da Glaucia Mendes,
a gente está implementando, né, junto com a diretoria de assuntos estudantis, e eu tenho certeza que frutos a gente irá colher, Com né? certeza, com certeza. Porque a gente sabe que a desinformação ela é muito prejudicial para a saúde humana, porque ela vai proliferando aquelas coisas. Tipo assim, a questão do proctologista, né? Não, você marca um proctologista, aí outro fala também. Outro fala prolifera, quando a gente olha, né? Muitas pessoas estão ligando para o proctologista no que deveria ter ligado para o urologista, né? Então a gente sabe, né? A gente sabe que essas campanhas elas são muito importantes e nós estamos embarcando nelas também, entendeu? Alex, e assim, é bastante importante porque quando a gente consegue transmitir essas informações para um indivíduo, esse indivíduo se torna um multiplicador. Então, ele acaba passando num jantar em família, num almoço em família, a informação que ele conseguiu adquirir, se ele ouve uma informação que está equivocada, ele consegue corrigir, ele consegue passar para frente. Então, eu acho que se eu tomo isso para minha conduta pessoal. Se o paciente sair do meu consultório com dúvida, eu falei de alguma forma. Obviamente que às vezes eu não consigo esclarecer todas as dúvidas de um paciente numa consulta única, mas eu faço questão de fazer com que ele fale quais são suas dúvidas e que eu esclareça suas dúvidas. Porque é melhor que ele esclareça suas dúvidas comigo do que com o vizinho que vai falar uma coisa errada, que ele vai ter uma impressão errada. Isso com tudo. O paciente vai fazer uma cirurgia, o paciente vai fazer um exame, o paciente que está fazendo uso de um remédio. Eu prefiro que ele saiba de mim a informação ou de algum outro, uma fonte confiável, do que ele tenha uma informação de uma fonte que não seja confiável e que, como você disse, que replique isso daí e dissemine ainda mais de maneira involuntária, até sem querer, né, com a melhor das intenções sempre. Ninguém, acho que pelo menos não deveria, né, passar desinformação para frente de maneira proposital. Eu tenho certeza que 99% das vezes são pessoas que realmente não sabem. E quando a gente está promovendo ações como essa aqui, rede social, etc., ninguém é dono de verdade, mas a gente tenta esclarecer e com uma linguagem que as pessoas consigam acessar também. Não adianta eu vir aqui e falar um monte de mediquês aqui, um monte de coisa que ninguém vai saber. Não usar exemplos, analogias fáceis de compreender, porque senão também eu vou falar assim, com palavras bonitas até, mas eu não vou conseguir chegar ao meu objetivo. Excelente, excelente mesmo. E nessa direção que as duas servidoras nossas lá da diretoria de extensão, a nossa pedagoga Cristina Batista e a Gláucia Mendes, né? A Gláucia, que é a nossa coordenadora, falou que foi muito esclarecedora, né, essa webinar nossa, e a Cristina agradece pelos esclarecimentos, uma ótima live, e vou compartilhar todas essas informações, que é o nosso objetivo aqui, né? Que a gente passe à frente essas informações. E uma última pergunta que chegou aqui, a pessoa, o acadêmico de medicina, né? Que ele quiser seguir a carreira de urologista, né? A especialidade de urologista, qual é a formação pós 6 anos de medicina? É uma formação meio longa. São 6 anos de faculdade. Depois esse médico ele presta uma prova de residência para fazer cirurgia geral. Antes de ser urologista, todo médico tem que ser cirurgião geral, um pré-requisito. A urologia é uma especialidade cirúrgica. Então, ele tem que fazer uma prova de residência para residência médica em cirurgia geral, que atualmente essa residência, se eu não me engano, são 3 anos, tá? E depois que ele pega o título de cirurgião geral, ele vai fazer uma outra prova de residência médica para urologia. E aí são mais 3 anos. Então, Caramba! 12 anos de formação, para depois que a gente termina a urologia, a pessoa fala assim, vai fazer só uro? Eu fui ainda fazer pós-graduação, eu trabalho com reprodução, com infertilidade, mais 1 ano de pós-graduação, etc. E não para nunca, a gente continua estudando sempre.
Que bacana. E as perguntas cessaram, né? E a gente sabe que a gente precisa, né? E precisará, de acordo com essas informações aí das estatísticas, né? De 2035, né? Que você falou, precisaremos cada vez mais de médicos urologistas atuando, né? Nessa, porque é o ciclo, né? Alguns vão saindo, aposentando, outros vão chegando, esse ciclo ele prossegue, né? E também assim nesse momento agora de pandemia, né? É, a gente sabe que muitos pacientes saíram dos consultórios, né? Alex, eu dei duas palestras hoje e eu fiz questão de botar essa notícia em um slide. Eu peguei na mídia geral, tem algumas reportagens sobre isso, mas o impacto da pandemia no acesso dos pacientes ao consultório do urologista, no caso do nosso exemplo, mas isso aconteceu com todo mundo, provavelmente. Tá? E a gente vai ver isso, muito provavelmente, daqui a não muito tempo. O impacto negativo de diagnósticos mais tardios, de pacientes que vão precisar fazer tratamentos mais rigorosos por conta desse afastamento. A gente viveu uma situação que a gente nunca tinha vivido até aquele momento. A gente precisou se afastar de fato, mas isso vai trazer uma conta para a gente pagar daqui, eu acho que não muito tempo. Eu acho que essa conta vai ser um pouco salgada. Então a gente tem que tentar unir força aqui para poder diminuir o impacto disso. Mas sem sombra de dúvida, a pandemia trouxe bastante prejuízo nesse sentido. Com certeza, e a gente que está acompanhando, né, mesmo que de fora, né, porque nada em loco ali nos hospitais, né, é uma situação bem diferente, né. A gente agradece muito, né, a atuação dos médicos, né, porque enquanto a gente estava nas nossas casas, né, de máscara, usando álcool em gel, os médicos estavam todos nos hospitais cuidando das pessoas que estavam precisando tanto do Covid quanto de outras doenças também. Né? Então, quando a gente vê aquelas propagandas, né, agradecendo, e eu vejo muito, isso é muito importante também a gente falar, que os médicos não foram menosprezados nessa pandemia, eles foram exaltados de acordo com a função deles, né? Porque a função de vocês, médicos, é uma função muito nobre e que a gente pôde perceber agora nessa pandemia o quanto que vocês se doam e quanto que a população precisa dos médicos que estão ali arriscando as suas próprias vidas, né? Quantos médicos faleceram, enfermeiros, técnicos faleceram de Covid porque estavam na sua atuação, né? Então a gente aqui, né? A gente enquanto população, a gente agradece muito a vocês médicos por terem se doado tanto. E a gente não sabe se a quarta onda está vindo, né? A gente não sabe como é que vai ser. A OMS falou que está aí, né, iniciando uma quarta onda, e nessas 3 ondas que passaram, a gente público, a gente população, não tem nem noção do que vocês passaram ali dentro dos hospitais, né? Então, a gente aqui agradece bastante isso daí. Você, né, com certeza também passou por esses momentos, né? Passei assim, como urologista, o meu trabalho, não, assim, obviamente envolveu, tive que tratar pacientes com Covid, operar pacientes com Covid, isso faz parte do nosso trabalho, realmente trouxe muita insegurança no primeiro momento, porque a gente também não deixa de ter comorbidade, mas o nosso trabalho é esse. O policial que vai subir uma favela ali corre o risco de tomar um tiro, e a gente que está no hospital, a gente corre o risco de pegar uma doença, isso faz parte, a gente toma os cuidados todos. Mas como eu até falo com algumas pessoas que a gente no hospital a gente toma tanto cuidado que eu acho que é menos provável que a gente se contamine, no caso do Covid, dentro do hospital, do que no supermercado, por exemplo, porque ali a gente está no momento mais relaxado. Quando a gente está no hospital, a gente sabe que aquele paciente em potencial ele tem Covid, ou ele sabe que o diagnóstico dele é esse, então a gente já vai super preparado, com roupa específica, com face shield, com máscara N95, etc. Mas realmente foi um período difícil. A gente, durante algum período, eu trabalho no ambulatório, no SUS, lá em Macaé, a gente ficou lá num regime super
difícil, que o paciente fazia uso de remédio regularmente, eu ficava lá fazendo vasculhando os prontuários para saber de quem daqueles pacientes estava com a receita possivelmente para vencer, para tentar viabilizar um jeito dele ir lá no posto para pegar a receita, porque precisava tomar aquele remédio para poder tratar a sua doença de base, para poder minimizar essa questão do lockdown. E, infelizmente, a gente viu muitos colegas morrendo, colegas de trabalho, técnicos de enfermagem, que, poxa, botam na reta de maneira assim, muito mais constante do que muitos outros profissionais da área de saúde. A gente sabe que essas pessoas realmente merecem todos os louros dessa luta, realmente, do momento que a gente está vivendo. Tem essa perspectiva, de fato, de ter uma quarta onda. Junto disso, chega informação a respeito de que vai ter carnaval, talvez tenha turista de fora. As coisas não fazem muito sentido na minha cabeça, porque no momento que a gente consegue botar a cabeça um pouco para fora da água para poder respirar e ver que a situação está um pouco mais controlada, a gente colocar tudo a perder depois de tudo que a gente já viveu, mas tem gente estudando, tem gente capacitada, teoricamente, para poder tomar essas decisões, e a gente tem que fazer a nossa parte. E eu também aproveito para poder agradecer também aos colegas que trabalharam diretamente com o Covid, né? Os intensivistas, amigos clínicos que deram plantão dentro de ambiente de Covid. Eu tive nessas situações algumas vezes, mas nunca diretamente com o Covid. Eu nunca dei plantão num CTI de Covid, por exemplo. Eu ia no Covid, precisa de um parecer do urologista aqui, eu ia lá, eu já operei paciente com Covid, tudo, mas realmente viver nessa situação é realmente duro, porque a gente tem família, a gente tem pessoas que têm comorbidades, que fazem parte de grupo de extremo risco, e a gente tem que ficar afastado das pessoas que a gente ama, tem filho pequeno, etc. É bastante difícil. Com certeza, Bernardo. E a gente, assim, a gente fica muito assim, muito apreensivo, né, do que vai vir nessa quarta onda, se vier, né, uma quarta onda do Brasil, né? Mas a gente sabe que a gente tem médicos preparados, né, e que estão ali lutando pela vida do ser humano, né, pela sua e pelo do próximo, né? E a gente fica muito emocionado, né? E também, com certeza, tão emocionado quanto a Vânia Puglia, que colocou aqui agora no chat, que ela tá com muita emoção, está com saudade das pessoas e que ela tem muito orgulho de ter feito parte dessa instituição e orgulho também, claro, de ter você como filho. Então, isso aí, claro, isso é né, uma junção de fatores e que quando a gente pensou, né, nessa questão da gente trazer um médico urologista para cá, foi unânime o seu nome, unânime mesmo, e a gente ficou muito feliz em você ter aceito, e a gente fica muito feliz também de você e a sua mãe também estarem aqui felizes por esse dia, né? Alex, eu nunca estudei efetivamente no IFE, mas como filho da minha mãe e do meu pai, eu vivi praticamente no IFE boa parte da minha infância e da minha adolescência, em eventos, e frequentava realmente ali, conheci praticamente todo mundo ali daquela época ali, então realmente não é uma simples live, uma simples webinar, traz realmente uma simbologia para a família Puglia aí, porque realmente o vínculo dos meus pais com a instituição é de uma vida, praticamente, né? Então, por isso que eu fiz um esforço maior, de fato, para poder estar aqui com vocês hoje. Quem sabe estar acrescentando em alguma coisa, mas não é simplesmente uma live, realmente tem um vínculo afetivo de fato. Porque foi a casa dos seus pais, a segunda casa dos seus pais, né, por muito Sim. tempo, né? A gente passa mais tempo no serviço do que na nossa própria casa, né? Sem sombra de dúvida. Então, é a nossa segunda casa, então a gente agradece muito, doutor Bernardo, por estar aqui conosco hoje. Essa live ficará salva, né, no nosso núcleo de imagens.
para que todos possam passar à frente, até o link mesmo, né, passar, porque certamente nós atingiremos pessoas, né, que estão precisando nesse momento. E, mais uma vez, muito obrigado pela sua disponibilidade, em nome da Coordenação de Ações de Extensão e Cultura, né, que todo mundo lá conhece você, da Diretoria de Extensão, da Diretoria de Assuntos Estudantis e da nossa gestão do Campus Centro como um todo. Eu agradeço mais uma vez o convite, um prazer, e sempre que precisar, estou à inteira disposição de vocês, tá bom? Muito obrigado mesmo, doutor Bernardo. Uma boa noite. Fique com Deus, tá bom? Boa noite, gente. Um abraço para Um todos.